Bom dia, irmãs e irmãos, tudo bem? Hoje, domingo 29 de março de 2020, nessa manhã, nós estamos com mais uma Escola Bíblica Dominical virtual. Ainda estamos sob o efeito das decisões, tanto do governo estadual quanto do governo municipal, que devemos nos manter em isolamento social. E tem sido bom porque a gente consegue diminuir um pouco essa curva do vírus, tá certo? Então vamos nos lembrar realmente que a fé não imuniza, tá certo? Não podemos, em nome da fé, deixarmos de cumprirmos as determinações das nossas autoridades de saúde do país. Vamos nos cuidar para que possamos, o mais breve possível, voltar às nossas atividades normais. Eu sei que tem sido difícil para todo mundo, para aqueles que têm atividades externas, que vendem, que compram, que precisam sair de casa, que trabalham, para aqueles que já estão aposentados, também têm suas atividades a serem feitas, tem as relações sociais, tem os amigos, tem os netos, tem os filhos, mas nesse momento é o momento da gente dar uma paradinha, da gente ficar um pouco mais em casa, tá certo? A notícia boa que nós temos de ontem para hoje é essa melhora do nosso irmão diácono Daniel, a saída dele da UTI, a possibilidade de ficar com alguém acompanhando. Essa foi a notícia que tivemos boa de ontem para cá. Nós louvamos a Deus por isso. Deus ouve a oração do seu povo, Deus tem atendido a cada um de nós, tá certo? Nessa manhã de domingo nós vamos trabalhar a lição número 10, em tempos de cada dia, em Cristo temos a cada dia um novo desafio. Essa é a lição 10. Vamos trabalhar nessa manhã a lição 10, temos como texto básico o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Mas antes de começar o estudo, eu gostaria de orar, pedindo a Deus que nos ajude a compreender a sua mensagem para esta manhã. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos porque podemos estar junto com o teu povo, mesmo distante fisicamente, mas unidos no mesmo sentimento, pelas redes sociais, podemos juntos estudarmos tua palavra. Nos ajuda a compreendermos o teu querer para nós, em tua palavra e nesses momentos de dificuldade que todos nós passamos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Vamos então? Eu queria começar então fazendo a leitura bíblica do texto básico, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Palavra do Senhor, então assim nos diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não veem são eternas. As que se veem são temporárias, as que se não veem são eternas. O que nós queremos nesta manhã pensar com vocês é como nós, enquanto cristãos comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, podemos enfrentar as tribulações, enfrentarmos as dificuldades que a vida coloca diante de nós todos os dias. Esta é uma grande realidade que nós passamos. Todos os dias nós temos dificuldades. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos os chamados heróis da fé, a primeira leitura que nós fazemos, talvez aquela leitura feita e contada nas histórias infantis, quando trabalhamos com as crianças, é apontar os heróis da fé, de fato, como pessoas que não tiveram nenhum tipo de dificuldade. Heróis que não passaram por nenhuma dificuldade.
E aí a gente vai começar a perceber que esses homens, né, vamos contar as histórias, que esses homens, essas mulheres, eram pessoas que tinham a sua confiança em Deus, que venceram todas as coisas, que passaram por as dificuldades, mas sobreviveram e assim eles conseguiram cumprir o seu objetivo. Só que nós esquecemos que entre a história contada e a narrativa bíblica e o dia a dia dessas pessoas, há dificuldades. A vida, ela é composta por dificuldades. Nós ficamos doentes, nós temos altos e baixos na vida financeira, nós temos tristezas, passamos por angústias, por problemas pessoais. Nem sempre nossos filhos e filhas cumprem aquilo que nós gostaríamos que eles cumprissem. Nem sempre as relações maritais são tão pacíficas, ou as relações com pai e mãe. Nem sempre a vida é tão bela como nós gostaríamos que fosse. Lembrei agora daquele filme A Vida é Bela, né? No meio do caos da guerra, o pai tentando minimizar os efeitos da guerra para aquela criança. Recentemente saiu um vídeo na internet de um pai que ficava brincando com a criança, com a filha, das bombas que eram estouradas à distância. Ele ouvia as bombas e fazia com a criança brincadeiras para tentar amenizar a dor ou a situação que era aquele bombardeio. Muitas vezes nós, cristãos, nós tentamos criar alguns mecanismos para não enxergar que a vida tem suas dificuldades. E muitos cristãos se iludem nessa, vamos assim dizer, vida fantasiosa. Tudo está muito bem. E aí tenta passar pelas dificuldades com essa vida fantasiosa. E no fundo termina sofrendo, porque a vida tem momentos que precisam ser enfrentados com toda a seriedade que o momento exige. O caso agora que vivemos do nosso isolamento social. Precisamos enfrentar com muita seriedade. Não é uma fantasia, é uma realidade. Então, como podemos entender essas coisas e como podemos, enquanto cristãos, passarmos por esses momentos difíceis, passarmos por essas situações? Por isso, todos os dias, cada dia é um novo desafio para nós, enquanto cristãos e cristãs, a darmos testemunho de fé. Sem criarmos uma vida fantasiosa, sem criarmos uma ilusão de que a vida cristã é perfeita, mas entendemos que nós temos, enquanto cristãos, ferramentas para passarmos por essas dificuldades que a vida coloca diante de nós. E aí, a primeira coisa que nós precisamos entender, e a nossa lição vai seguindo mais ou menos essa linha, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a restauração de Deus nos ajuda a pensar com ânimo renovado. Isso quer dizer que a nossa experiência com o Eterno, a nossa experiência com Deus Todo-Poderoso, ela vai nos ajudar a passar por essas dificuldades com um ânimo renovado. Quando nós entendemos que Deus nos chamou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho e seu amor, quando nós entendemos que o amor de Deus é maior do que todas as coisas, somos salvos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo, que a ação de Deus em nossas vidas ela é muito maior do que qualquer ação humana, isso vai nos dar um ânimo para enfrentarmos as situações de dificuldade que nós estamos enfrentando. E aqui vai passar para o momento da experiência de cada um, a experiência de cada um com Deus. E aí eu tenho certeza que cada um de vocês, se pararem e fizerem uma reflexão, vão ter suas experiências com Deus, a sua experiência com a divindade, a experiência com o Deus eterno todo-poderoso, a experiência de salvação com Cristo Jesus, e entender que essa sua experiência, que é diferente da minha, é diferente de qualquer irmão ou irmã da igreja, é diferente do apóstolo Paulo. A experiência que Paulo teve com Deus no encontro no caminho de Damasco é diferente da experiência que Pedro teve com Jesus Cristo após negá-lo 3 vezes. É diferente da experiência que Filipe teve quando é levado para o meio do deserto e lá vai conversar com o eunuco. É diferente da experiência que teve Estevão.
Ou melhor, as nossas experiências são diferenciadas. Mas a nossa experiência com Deus é o que vai nos dar ânimo para enfrentarmos os momentos de dificuldade. Então, o nosso ânimo é renovado a partir da experiência que nós temos com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta que podemos fazer é o seguinte: qual a nossa experiência com Deus? Como tem se dado, como se deu a experiência de salvação? Salvos pela fé, mediante a graça, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como foi em nós esta experiência da graça? Qual é o ânimo que nós temos em enfrentarmos as dificuldades a partir da nossa experiência com Cristo Jesus? Vamos pensar no apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, após aquele encontro com Cristo no caminho na estrada de Damasco, Paulo ele passa a perceber o mundo de forma diferenciada. E a partir daquela experiência, ele anuncia a Cristo Jesus. Vejam que a experiência de Paulo não jogou para trás, não jogou fora, não descartou o que ele foi antes. A experiência anterior dele foi fundamental para ele vivenciar os novos momentos, as dificuldades que iriam passar. O texto que nós lemos e que Paulo escreve, ele diz: olha, não desanimemos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem se corrompa, exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia em dia. Esse homem interior é o homem da experiência com o Senhor Todo-Poderoso. Esse homem interior, mesmo que a nossa tendência, mesmo que a vida externa, mesmo que o dia a dia nos leve a um desânimo, mas eu preciso entender que a minha experiência com Deus é o que me reanima, o que me anima, o que me dá forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então, é preciso entendermos que em Deus podemos enxergar melhor cada situação. Paulo, de forma bem sábia, ele nos diz em 1 Coríntios 15, né? Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitasse apenas a essa vida, seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os seres humanos. Isso quer dizer que não só a minha experiência com Deus me anima, mas a minha perspectiva de vida em Cristo me faz viver cada situação de forma diferenciada, me faz ter ânimo para cada situação. Esse homem interior que Paulo fala, esse que se renova a cada dia, esse entende que isso produz em nós, entende que há uma produção em nós de uma esperança, a nossa esperança em Cristo Jesus. Então, diante de toda a situação, nós enxergamos em Cristo possibilidades. E aqui tem uma experiência que tem um pensador italiano chamado Norberto Bobbio, um filósofo do direito. Bobbio, ele traz um conceito, eu acho que já falei isso na igreja, um conceito que eu gosto bastante, é o conceito de futurível. O que é o futurível? Futurível não é a previsão, não é o que vai acontecer, mas o futurível é o futuro possível. Dada determinadas situações, dadas determinadas condições de vida, é possível que isso aconteça. São as possibilidades. E aí eu gosto desse conceito e trago esse conceito para a perspectiva cristã, porque é exatamente isso. Dada as possibilidades, o mundo pode estar um caos, mas dada a minha esperança, dada a minha experiência com Cristo, eu vejo possibilidades de algo diferenciado. Isso é fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. E é o que vai dizer Paulo aqui no versículo 18, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, as que não veem são eternas. Então, nós encontramos em Deus, enxergamos em Deus possibilidades de coisas diferentes. Vamos enxergar nesse momento de pandemia, de dificuldade, de situação caótica, quais as possibilidades que Deus nos oferece? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, tudo se permite ver de um modo diferenciado. As possibilidades. É a ideia de futurível, o futuro possível em Cristo Jesus. Então, finalizando aqui nosso último tema da nossa lição, o último tópico da nossa lição, em Deus, nossas motivações apontam sempre para
à eternidade. Nós somos peregrinos nessa terra. Toda a nossa experiência aqui deve servir de testemunho para que outras pessoas possam conhecer e experimentar essa graça como nós experimentamos. Então, como peregrinos na terra, possamos perceber que em Cristo Jesus nós temos novas possibilidades, nós temos novas perspectivas. É a eternidade que nos alimenta. É o olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Isto vai motivar as nossas ações. E aí, a nossa ação de cuidar do outro, nossa ação de ajudar pessoas, nossa ação de dar carinho, nossa ação de consolar, de anunciar a palavra, as ações enquanto indivíduos e enquanto igreja são motivadas para que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça. Mais pessoas possam ser atingidas por esse amor que Deus nos amou e que Deus nos ama. O que tem nos motivado nesses momentos de dificuldade? Quais as perspectivas de vida que nós temos nesse momento? Quais as possibilidades que aparecem para nós? Estar mais junto com a família, partilhar do amor de Deus, trazer esperança a essas pessoas, poder refletir sobre a nossa condição enquanto igreja, poder refletir sobre a minha condição enquanto cristão, repensar o valor que eu dou aos bens materiais e não cuidar do outro, do próximo. Não sei. O que eu sei nesse instante é que Deus alimenta a nossa esperança e permite que nós tenhamos perspectivas de vida diferente. Essa esperança em Cristo Jesus é o que alimenta as nossas vidas, que nos motiva a viver cada dia, nos motiva a passar pelas dificuldades, não esconder as dificuldades, mas passar pelas dificuldades acreditando que Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. Deus nos abençoe. Deus possa cuidar de nós, abrindo cada vez mais a nossa perspectiva para anunciarmos o seu amor a outras pessoas. Que bom! Bom poder partilhar com vocês esse momento. Esse vídeo é um pouco mais longo do que os vídeos das orações matinais, né? Eu não tenho colocado esses vídeos diariamente, mas 2, 3 dias postando os vídeos para vocês. Tá bom? Essa é a nossa escola dominical, nossa escola bíblica dominical virtual. Muito bom poder estar com vocês nesse instante. Tá certo? Assim que nossas atividades voltarem ao normal, nós comunicamos aos irmãos e às irmãs. Existem irmãos e irmãs que não estão no grupo da igreja aqui do WhatsApp, logo não recebem esse vídeo de imediato, mas se você tem o contato dele por telefone, manda esse vídeo para outras pessoas da nossa igreja, tá certo? Eu coloco no YouTube para ficar mais fácil, não demorar a baixar o vídeo, porque o vídeo fica um tamanho muito grande, então eu coloco no YouTube para vocês podem partilhar com outras pessoas caso vocês desejem, tá bom? Aproveita a semana, liga para alguém, conversa com alguém, partilha tua experiência, liga para alguém para orar. Essa semana eu liguei para Dalvinha e orei com a nossa irmã diaconisa Dalvinha, tá certo? Vamos ligar para as pessoas, vamos orar uns com os outros, são momentos agradáveis. A gente aprender que a distância não nos distancia, tá certo? E vamos lembrar que a fé não imuniza, tá bom? É tempo de ficar em casa, de refletir, de pensar e de ser cristão em todos os momentos de nossas vidas, tá certo? Vamos orar para encerrar esse momento da nossa escola dominical? Pai Santo, Pai de amor, nós te louvamos porque tu nos dá esperança de vivermos e passarmos pelas dificuldades que estão diante de nós. Fica com cada um de nós, abençoa teu povo, abençoa a tua igreja. Muito obrigado porque Daniel está se recuperando. Em nome de Jesus, continua a abençoar teu servo, dando força a ele, dando força, Senhor, a seus filhos, dando força, Senhor, a Calcides. Abençoa essa família que nós tanto amamos, para a glória do teu nome.
Lembra ainda, Senhor, teu servo Eloy, tua serva Denise, cuida de teus filhos, ó Deus, nesses momentos também de dificuldade. Teu servo João Nelly, em nome de Jesus, dá a ele, ó Deus, a sabedoria que vem do alto, a sua família, para também entender as dificuldades que ele passa e assim ele possa, o mais rápido possível, estar voltando a falar e a partilhar a alegria que ele sempre teve. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Cuide de cada um de nós. Aqueles irmãos e irmãs que estão enfraquecidos na saúde, tu possas recuperá-las, para que assim, ó Deus, tenhamos um período de confinamento social mais tranquilo. Em nome de Jesus, aqueles irmãos que estão com dificuldades do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de colocar suas contas em dia, abençoa, ó Deus, para que possam encontrar outros meios, outras ferramentas e assim ter suas necessidades supridas. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. E aí, gente? Que Deus possa nos abençoar. Se cuidem, fiquem em casa, vamos seguir as orientações dos nossos líderes da área de saúde. Eles sabem muito mais do que nós, são cientistas. Vamos ouvir as recomendações dos nossos médicos, das nossas médicas, das autoridades sanitárias, tá certo? Eu tenho certeza que teremos logo, logo a volta à nossa normalidade. Deus abençoe e tenhamos todos e todas um excelente domingo. Até a próxima.